A santa paz de Deus, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós vamos ler hoje Mateus 13, a parábola do semeador. Vamos acompanhar, irmãos, até o fim essa palavra? Você que está provado, você que está aí angustiado, precisando da palavra de Deus, irmãos, não pode perder esta santa palavra, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra que caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu frutos, uma a 100, e outra a 60, e outra a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que ele fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, será dará e terá em abundância. Mas aqueles que não têm, até aquilo que tem lhes será tirado. Por isso lhe falo em parábolas, porque eles, vendo, não vê, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E ele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vê, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz a si mesmo, antes de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve e compreende a palavra e dá frutos, e o produz 100, outros 60 e outros 30. Somente até aqui, meus amados irmãos. Vamos agora explicar para os irmãos o sentido desta palavra, desta parábola.
Muito bem, irmãos, aqui a parábola do semeador, ela fala para nós que, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. O nosso Senhor naquele dia, irmãos, glória ao nome do Senhor, ele saiu de casa e foi ali junto ao mar. E ali se ajuntou muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou toda a multidão que estava na praia. Ali, meus irmãos, como tinha ali muita gente, a multidão era muito grande, ali para ouvir o que o nosso Senhor tinha que dizer ali. Glória a Deus nas alturas. O nosso Senhor precisou, irmãos, entrar dentro de um barco, e ali andando um pouquinho, saindo um pouquinho da areia ali, para ficar um pouco afastado daquela multidão, glória a Deus, para poder conversar com a multidão, porque era muita gente que estava ali. Bendito é o nome do Senhor, porque a multidão estava ali, irmãos, a fim de ouvir alguma coisa que saía da boca do nosso Senhor. Bem-aventurado você, meu irmão, bem-aventurada você, minha irmã, que dá ouvido à palavra de Deus, que a todo momento está esperando que chegue até você uma revelação de Deus, que chegue até você alguma coisa que vem do céu, alguma coisa que sai da boca de um servo. Glória é o nome do Senhor. E aqui está a palavra hoje, glória a Deus nas alturas. Muitos de nós às vezes esperamos que Deus manda um profeta até a nossa casa para falar alguma coisa com nós. E a palavra hoje, irmãos, ela fala com nós, como aquela multidão estava naquele dia. O nosso Senhor precisou entrar até num barco porque a multidão era grande. Aquela multidão que queria ali, glória é o nome do Senhor, queria ouvir da boca do Mestre aquelas palavras sábias, aquelas palavras de importância, aquelas palavras de cura. Bendito é o nome do Senhor. E bem-aventurado você, meu irmão, minha irmã, que dá ouvido à palavra de Deus e que está também a fim de ouvir a palavra de Deus, porque hoje Deus fala contigo através dessa palavra. Bendito é o nome do Senhor. E falou-lhe de muitas as coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Ali que começou a pregar para aquela multidão, meus amados irmãos e irmãs, glória a Deus. E começou ali, ele falava muito em parábola, começou ali a pregar a parábola do semeador. Eis que alguém saiu para semear, bendito é o nome do Senhor. Alguém saiu para jogar a semente, para lançar a semente, glória ao nome do Senhor. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, glória ao nome do Senhor. E ali, meus irmãos, o semeador, semeando aquela semente, vieram as aves do céu e comeram toda aquela semente, glória ao nome do Senhor. Mais à frente tem a explicação, mais à frente tem a exaltação que fala dessa parte, nós vamos chegar lá. Bendito é o nome do Senhor. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Glória a Deus nas alturas. E outra parte, irmãos, glória ao nome do Senhor, caiu, aleluia, em pedregais, um lugar onde tinha muitas pedras. E a semente lançada aonde tem pedras, ela não tem como criar raízes, né, irmãos? Raízes não entra em pedras. Bendito é o nome do Senhor. E ali vindo o sol, meus irmãos, secou aquela plantação. Ela veio até a crescer, nasceu, cresceu, mas precisava das raízes. Glória ao nome do Senhor, para poder puxar a água, para poder gerar ali frutos. Bendito é o nome do Senhor. Mas essa semente, irmão, nasceu, mas não tinha raízes. Glória ao nome do Senhor. E ali, meus amados irmãos, veio o sol e murchou. Bendito é o nome do Senhor, porque não tinha raiz. E outra que caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, não. E outra caiu em boa terra, e deu fruto a 100, outros a 60 e outro 30. Meus irmãos, outra semente que o semeador foi lançar, irmão,
ela caiu, até criou raízes, até cresceu, mas veio aí os espinhos da vida, veio aí as provações da vida, bendito é o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, deixou que com os espinhos furasse, deixou que com esses espinhos que veio lançado pelo maligno, veio a se prejudicar, bendito é o nome do Senhor, e ali veio a morrer também, bendito é o nome do Senhor. E outra parte, irmãos, que foi semeada em boa terra, ali deu frutos, uns a 100, outros a 60 e outros a 30. Bem-aventurado, meu irmão, se você está produzindo 100, glória ao nome do Senhor. E vamos granjear esse talento para que nós venha produzir mais ainda na presença de Deus, mais frutos ainda para o nosso Senhor. Você que produz 60, glória a Deus. Vamos caprichar, irmão, para que esses 60 venham se multiplicar. Você, meu irmão, minha irmã, que está produzindo 30, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. O nosso Deus hoje, irmãos, vai aceitar o 30 também, bendito é o nome do Senhor. Não importa se você está produzindo 30, 60 ou 100. Deus hoje Ele quer ver o teu esforço. Está trabalhando? Bendito é o nome do Senhor. Então eu vou te recompensar naquele dia. Bendito é o nome do Senhor. E aqui ele diz, irmãos, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que ele falas por parábolas? Os discípulos perguntaram para o nosso Senhor, por que você prega tanto em parábolas? Bendito é o nome do Senhor. E o nosso Senhor respondeu-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não, mas a eles não lhes é dado. Bendito é o nome do Senhor. Bem-aventurado, meu irmão, bem-aventurado você que dá ouvido à palavra de Deus, porque para você, meus irmãos, minhas irmãs, para nós que damos ouvido às coisas divinas do céu, Deus dá para nós o dom de discernir, Deus dá para nós o entender da palavra de Deus, Deus mostra para nós o caminho de nós chegar ao reino do céu. Bendito é o nome do Senhor. Mas para eles não, eles viam o nosso Senhor, mas não davam ouvido. Eles ouviam aquelas palavras sábias que saíam da boca do nosso Senhor, mas eles não davam ouvido. Então para eles eram confundidos e envergonhados. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas, por não dar ouvido à palavra de Deus. Rei da glória. Glória a Deus nas alturas. Porque aquele que tem, se dará e terás em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Bendito é o nome do Senhor. Você, meu irmão, glória a Deus, que está aí granjeando os talentos do nosso Deus, cantando os hinos com alegria. Bendito é o nome do Senhor, fugindo das críticas dessa vida, sempre nos pés do Senhor. O que você tem, irmãos, o que você tem, Deus vai multiplicar, vai dar mais em abundância. A tua vida espiritual não vai cair por terra, mesmo que as provas venham, mesmo que a tentação da vida venha, mesmo que o inimigo lance alguma coisa sobre o teu caminho. Ele pode até lançar, meus irmãos e irmãs, mas ele não vai ter poder de te derrubar. Você foi um escolhido de Cristo. Você foi uma escolhida de Cristo, minha irmã, meu irmão. Então, nesta prova que você está passando, não temas, meus irmãos, não temas, porque Cristo é contigo. Jamais você vai perecer, jamais você vai ficar confundido e envergonhado. Confundido e envergonhado vai ficar o adversário da nossa alma. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus nas alturas. Rei da glória. E aquele, irmãos, que não dá ouvido à palavra de Deus, já não tem nada por não dar ouvido à palavra de Deus. E até o pouquinho que tem será retirado. A palavra de Deus que fala para nós. Aquele que tem, terás com abundância, porque Deus deu e vai dar com abundância. Mas aquele que não tem, até o pouquinho que tem será retirado, por não dar ouvido à palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus, irmão, é um facão que corta reto, ele não faz curva. Ela é bem clara, ela explica certinho para nós como nós devemos andar.
Glória a Deus nas alturas. E examinando as Escrituras, nós chegamos, irmãos, ao alvo, aonde nós devemos chegar. Bendito é o nome do Senhor. Por isso lhe falo por parábolas. Aqui o nosso Senhor falando. Por isso eu falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Quantos irmãos que às vezes até no nosso meio ouve a palavra de Deus? Quantos no nosso meio que vê face a face o nosso Deus, o nosso Senhor? A palavra de Deus chega até eles, mas é como que está falando aqui. Eles vendo não vê e ouvindo não ouvem, porque eles não dão valor. Eles ouvem, mas entra num ouvido e sai no outro. Eles vê o movimento dos evangélicos, eles vê o movimento das igrejas, mas debocha, mas não dá valor, não faz uma visita, não busca. É isso que o nosso Senhor quis dizer aqui. Bendito é o nome do Senhor. Aqui no 14, irmãos, fala: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. O profeta Isaías, irmãos, já pregava que quando o nosso Senhor viesse, aleluia, muitos ia ver, ia andar com ele, ia ver os milagres que ele fazia, mas ia deixar de lado. É como fala aqui para nós: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Não compreenderei, eles não compreenderam o que o Senhor falou. Bendito é o nome do Senhor. Tudo que o nosso Senhor falava, eles iam contra. Rei da glória. E vendo vereis, mas não percebereis. Via milagre, via prodígio, via maravilhas, mas não compreendia que era o mestre que estava no meio deles. E isso vem se alastrando, irmãos, até os dias de hoje. Quantos no nossos meio hoje, glória ao nome do Senhor, deixa-se levar por coisas materiais, vendo Cristo andar no meio do povo, fazer milagre e maravilhas, e ainda blasfema contra a obra de Deus, blasfema contra aqueles que servem a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E ainda fala mal de nós que servimos a Deus, aleluia. Mas bem-aventurado você que mesmo na fraqueza está aí servindo a Deus, mesmo, aleluia, mesmo ali na prova, mas está congregando, está buscando, está pedindo a Deus, está granjeando, está cantando. Bendito é o nome do Senhor. Você terás em abundância, diz o nosso Deus, Rei da glória. Aqui no 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouçam os ouvidos e compreendam com o coração, se converta e eu os cures. Glória a Deus. O coração, irmão, do povo é endurecido. Bendito é o nome do Senhor. E aquele, irmão, que procura se converter, bendito é o nome do Senhor. Aquele que procura buscar de Deus as coisas santas, mesmo com o coração duro, o nosso Deus tem poder de amolecer esse coração, tem poder, aleluia, de fazer desse coração duro, dessa pedra que está no coração, aleluia, um coração mole para servir a Deus, para buscar de Deus as coisas santas. Você aí que vê esse vídeo, você que vê essa pregação, meu irmão, que ainda não procurou um caminho, irmão, Deus manda dizer para você: a palavra de Deus chegou a teus ouvidos hoje. Então ouça o que os Espíritos diz às igrejas. Bendito é o nome do Senhor. A minha volta está próxima. Eu não quero perder ninguém para o maligno. Bendito é o nome do Senhor. Mas hoje eu te dou uma chance para poder me servir em cima da terra. Bendito é o nome do Senhor. Hoje eu abro as portas na tua vida e peço para que você venha entrar por ela. Bendito é o nome do Senhor. Se querer salvação da tua alma, se querer naquele dia granjear, aleluia, sentar junto à mesa com os meus escolhidos, aleluia, tem que renunciar, tem que abandonar o pecado, tem que abandonar as coisas dessa vida,
Bendito é o nome do Senhor e tem que me servir. Diz o Senhor para você que está com o coração duro: amoleça esse teu coração e venha, aleluia, porque eu estou pronto te esperando. Bendito, e uma obra quero fazer na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurado, meus irmãos, minhas irmãs, nós que vemos, enxergamos Jesus na nossa vida. Bem-aventurado nós que ouve a palavra de Deus. Glória a Deus, porque de nós vai ser o reino do céu. Bem-aventurado você que passa luta, prova, você que é caluniado, bendito é o nome do Senhor, mas é caluniado, passa prova, a luta está grande, está ardente, mas está aqui a palavra de Deus falando com você. Bendito é o nome do Senhor. E temos certeza que depois de você ouvir essa palavra, a tua prova vai sair do teu caminho, a tua tristeza vai ter que dissipar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Muitos profetas, irmãos, antes de Cristo, bendito é o nome do Senhor, desejava ver Cristo e não vir, irmãos. Mas eles criam e profetizavam que viam o Messias. Eles criam e pregavam as revelações que Deus dava para eles. Bendito é o nome do Senhor. E naquele dia, irmão, ele andou sobre a terra. Ele fez milagre. O povo enxergava. Bendito é o nome do Senhor. Curou o enfermo, curou o leproso, abriu os olhos do cego, mas mesmo enxergando, fizeram de conta que não estava vendo. Mesmo ouvindo, fizeram de conta que não estava ouvindo, deixaram-se passar as palavras do Senhor. Mas bem-aventurado você, meu irmão, minha irmã, que dá ouvido à palavra do Senhor. Hoje Deus fala contigo, estarei contigo, e naquele dia te colocarei na tua cabeça uma coroa para a vida eterna. É vida eterna, meu irmão, é vida eterna na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Ouça a palavra do semeador. E ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, veio o maligno. Veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aqui vem o foco da palavra do semeador. Glória ao nome do Senhor. Quando você prega a palavra de Deus para alguém, irmãos, e essa pessoa não dá valor, não dá ouvido, é como essa semente que foi caída junto ao caminho. Glória a Deus. E ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, e essa pessoa não entende o que você pregou, aleluia, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Por muitas vezes, meus irmãos, às vezes Deus mandou você andar, levar o evangelho, você foi e semeou a semente. E essa pessoa, ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra de Deus, não deu ouvidos, irmãos. É semelhante a essa semente que caiu aos pés do caminho. Bem-aventurado aquele, aleluia, que ouviu a palavra e deixou a semente nascer no teu coração. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e a semente que caiu em pedregais são pessoas que às vezes a gente prega a palavra de Deus. Às vezes esta pessoa vem falar para nós: nossa, eu quero servir esse Deus. Começa a congregar com nós, começa a andar com nós, começa a fazer visita com nós. E de repente, meus irmãos e irmãs, às vezes é até passado pelas águas do santo batismo, e de repente, quando chega ali a doutrina, não aceita a doutrina,
começa a resmungar, começa a falar: nossa, mas para me servir esse Deus eu preciso mudar dessa forma, eu preciso parar de ir naquele lugar, eu preciso parar de adulterar, eu preciso parar de fazer as minhas coisas mundanas. E começa ali a sufocar, irmãos. Às vezes até cresce porque ouviu a palavra de Deus, mas as raízes não enraizaram porque caiu em pedregais, e caiu em terras que tem ali muitas pedras. Bendito é o nome do Senhor. E por não aceitar a doutrina, aleluia, a palavra de Deus, irmãos, é considerado como essa semente que caiu em pedregais. Não cresce, às vezes até cresce, mas não dá fruto, não produz, porque não caiu raízes, não criou raízes. Bendito é o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, vindo ali o sol, glória a Deus nas alturas, a perseguição, a fúria do adversário, logo se ofende. Bendito é o nome do Senhor. E ali para também na beira do caminho. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi irmãos, o que foi semeado entre espinhos, irmãos, são aquela pessoa que às vezes nasceu raízes, às vezes caminha com nós, às vezes ouve a palavra, mas por dar ouvido às coisas terrenas, glória a Deus nas alturas, acaba, irmãos, não produzindo frutos. Às vezes, irmãos, até cresceu no meio de nós, caminhou com nós, mas não produz fruto. Por quê, irmãos? Deixou as coisas desta vida, riquezas materiais, tomar conta do teu coração. Aleluia! Deixou, glória a Deus, coisas como carro, moto, vamos suponhar assim para entender melhor a palavra de Deus, fazendas, sítios. Deixou que com as coisas dessa vida, deixou as coisas materiais entrar no teu coração. E por ter deixado essas coisas entrar no teu coração, deixou Deus em segundo lugar, em vez de colocar Deus em primeiro lugar, amou mais as coisas desse mundo do que o nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. E às vezes, irmãos, talvez essa pessoa pode também estar dando ouvido a críticas, as redes de internet, tanta gente por aí falando mal de uma religião, falando mal de outra. Junta um grupinho de pessoas e começa a separar ali uma igreja e começa a falar mal daquela igreja. Separa ali um grupinho de pessoas e entra na internet e começa a falar mal de outro. Irmãos, é o que fala aqui a palavra de Deus. Aleluia. E às vezes, irmãos, ouvindo essas pessoas, acaba não produzindo frutos para o nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Às vezes, ao ouvir as críticas, acaba não produzindo fruto para o nosso Deus. E aonde acaba parando também na beira do caminho. Glória a Deus. Olha o que fala aqui, meus irmãos. E que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, não produz fruto, dá ouvido a crítico, põe o coração em coisas materiais, põe o coração em riquezas materiais. Mas olha o que fala aqui, meus amados irmãos, o 23, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve, compreende, e a palavra, compreende a palavra, e dá frutos, e um produz 100, e outros 60, e outros 30. Bendito é o nome do Senhor. Aquele que ouve a palavra de Deus, meus irmãos, ele dá fruto para o nosso Deus. Ele produz 100, outros 60, outros 30. Bendito é o nome do Senhor. Bem-aventurado. Se você ainda não produziu frutos, meus irmãos, procura entender. Você que ainda não deu 30, não deu 60, não deu 100, procura entender a palavra de Deus.
E a partir de hoje vamos produzir frutos juntos, né, irmãos? Entendendo a palavra de Deus, a parábola do semeador, e assim Deus vai abençoar você. Se você tem com Deus, você tem com Cristo, o que você tem, Deus vai multiplicar, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, essa é a parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Deus abençoe a todos. A santa paz de Deus.